Perfeito. Bom, pessoal, então hoje estamos de volta. O que que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai terminar o ponto. Terminar não, passar o ponto 12 e dar alguns avisos para vocês, né? Então, vou começar pelos avisos. Olha, gente, deixa eu olhar. Hoje, quantos? Pronto. Perfeito. A prova de vocês, gente, vai ser daqui a 15 dias. Não vai ser, a gente tinha pensado em fazer semana que vem, mas as provas não vão ser feitas semana que vem. Então, a prova de vocês vai ficar para o dia 11, para vocês entregarem. Acho que dia 11 é feriado, mas não tem problema não. A gente posta aqui das 24 horas para vocês responderem, igual a gente fez a outra. Então, é só a questão da data de envio. A gente deixa postado e vocês enviam. A prova de vocês vai ter 5 questões, vocês vão escolher 2 para responder. Vocês ficaram de escolher, mas assim, a ampla maioria já escolheu que o ponto 9 vai ficar de fora. Então, os demais pontos, uma questão de cada. Bom, eu vou disponibilizar, eu posso disponibilizar no dia 11, ou até se vocês quiserem no dia 10, para vocês responderem dia 11. Aí a turma pode decidir qual é o dia que eu disponibilizo. Como o dia 11 vai ser feriado, aí obviamente eu não vou estar aqui no momento que for disponibilizado, não vou estar ao vivo, né? Então, tem essa questão. Então, eu dou 24 horas para vocês responderem, escolhendo 2 questões, né? Outra coisa também importante que a gente quer chamar a atenção é o seguinte, pessoal. Eu sei que a maioria da turma tirou 10 na primeira unidade, até pela quantidade de pontos extras que a gente tirou, mas aí o aluno pode escolher, olha, professor, eu não vou fazer seminário, eu não vou fazer a prova, porque eu já tenho ponto suficiente para alcançar a média, então eu não quero fazer. Não, não existe atividade facultativa, tá? Todos os exercícios de fixação, os seminários também têm que ser feitos. Em relação aos seminários, eu publiquei algumas regras, inclusive considerando aquelas pessoas que estão sem grupo. Então, quem não fizer o seminário, a nota só vai valer 50% e vai receber 2 faltas, porque é uma atividade obrigatória que conta como carga horária. Ah, não, professor, mas eu não preciso dessa nota. Que bom, parabéns. Né? Parabéns que você não precisa dessa nota, mas se não fizer, leva 2 faltas e só vai ficar com 50% da nota, certo? Então, estejam atentos a isso, avisem aos colegas, né? Também, se vocês tiverem alguma alteração para fazer em relação aos seminários, que tem que ser entregue semana que vem, façam 24 horas, tá? Antes. Tem uma pergunta aqui, acho que é de Esaú. Sim, sim, Esaú. Claro, o seminário só uma unidade. Se vocês fizeram quem fez na primeira, não precisa fazer na segunda. Sim, Heloísa, o tempo é de 4 a 6 minutos somente para individual, quem estivesse em grupo, porque eu não vou permitir, professor, fulano de última hora a gente incluiu ele porque ele estava sem grupo. Não aceito, desconsidero totalmente. Tá? Professor, Individual. Oi, pode perguntar. o nosso grupo que vai falar do Conselho de Segurança da ONU, Hum. a gente não havia se atentado para o número máximo, aí nosso grupo ficou com 8 pessoas e a gente realizou o trabalho já. Aí como é que Quem pode já ser? fez, fez, até porque a primeira unidade aí vamos dizer que seja direito adquirido. Primeira unidade eu não vou mexer. Não, mas Mas é é para entregar segunda. na segunda? Então É, eu não me responsabilizo, não. Vocês têm que tirar alguém. entendi, porque tem que ser Foi para a até 7, né? segunda. Na primeira, quem fez, fez. Porque também a gente estava um pouco. Agora, da segunda. E outra, vocês tinham incluído essa pessoa já oficialmente extra? Já estava desde que a gente lhe mandou a listagem, no começo da Sim, unidade. mas vocês mandaram a listagem com uma pessoa extra e eu não vi. Qual é o grupo de vocês aqui? Qual é o Conselho de Segurança, né? Professor? Oi, Oi, tá cortando, não tô lhe ouvindo. tá escutando agora, normal? Tô sim, agora. Espera ainda.
O nosso é o grupo número 6, Conselho de Segurança da ONU. Cinco a 7. Olha, aqui vocês colocaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pera ainda. 9 não. 3. Ah, não, tá certo. É porque eu tô de sobrenome aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não. Vocês desobedeceram. Vocês vão ter que tirar uma pessoa aqui. Porque estava claramente que era de 5 a 7. Aí vocês colocam 8 pessoas. De jeito nenhum eu disse que atendia 8 pessoas. Aqui, ó, os grupos deverão ter entre 5 e 7. Tá? Vocês vão ter que escolher alguém para ficar em outro grupo ou fazer individual. Não vou aceitar. Certo, professor. Então, todos assim. Outra coisa também importante é respeitem o tempo estabelecido, seja para mais ou para menos. Teve gente na unidade passada que entregou seminários de 20 minutos, né, o que é inaceitável. Se tiver menos, eu posso cortar a nota, justamente porque tem gente que está fazendo a panelinha, eu vou cortar a nota. Pronto, de antemão, corta a nota. Porque tem gente que está fazendo a panelinha e outros grupos inchados. Gente, limite é limite, é 5 a 7, 5, 6 ou 7, tem 3 opções de números. Aí a pessoa quer fazer com 4, porque diz, não, esse aqui é o grupo que eu sempre faço, 4 pessoas. Né? Não. Então, eu vou cortar proporcionalmente a nota de quem tiver menos também. Até por questão de justiça. Se eu não estou permitindo colocar 8, então quem colocar 4, né, isso aí está deixando o colega sem ter grupo e vão ter que fazer individual. Então, tenham, por favor, um pouquinho mais de união, aceitem colegas que estiverem, se o grupo tiver menos, claro. E as opções aí de número foi bem flexível. 5, 6 ou 7. Acho que a gente tem que se organizar nesse sentido. Então, tem até a semana que vem para entregar, dia 7. Que mais eu ia avisar, meu Deus, antes da gente começar a exposição do assunto? Tinha uma outra coisa também que eu queria avisar. Não estou lembrado agora. Não estou me lembrando, mas daqui a pouco eu me lembro. E a gente faz o seguinte, a gente vai começar a exposição do ponto 12. E depois a gente vai para lá. Aqui, no final, a gente já dá um reforço, até pelo quórum hoje, que não está muito alto, né? Então, vamos lá. Então, pessoal, a partir desse momento, eu vou começar a apresentação do assunto. Vamos expor o ponto 12, que vai cair na prova de vocês, né? Então, hoje a gente vai falar do ponto 12, direito de guerra. Esse ponto eu vou terminar agora, nessa aula de hoje, né? E semana que vem a gente faz a revisão da prova de vocês. Eu vou fazer a prova de vocês esse final de semana. Então, vamos lá. Gente, a guerra, ela está presente em todos os momentos da história. Se a gente analisar direitinho, a maior parte da história humana é de guerra. Existem poucos anos que é totalmente em paz. Agora, é claro, né? Por exemplo, seria no sentido de você dizer assim, olha, no Brasil, nós não estamos em guerra hoje, mas existem inúmeras guerras ao redor do mundo. A gente tem uma guerra na Síria muito terrível, que já está perto de completar uma década, né? Já está completando uma década. E, então, se a gente fizer essa análise, a maior parte da história humana é de guerra. Só lembrando, quem tiver alguma pergunta, pode perguntar no áudio, porque eu não estou vendo o chat nesse momento, ou então peça para algum colega, por favor, perguntar. Professor, Oi, pode bom dia, perguntar. Stephanie. Bom Tudo dia, bem? Stephanie. Tudo bem? Veja, o senhor está falando de guerra aí, né? Direito de guerra e tudo mais. Aí eu lembro dos momentos em que a gente estudou direito civil lá no início, em que diz que existe a possibilidade, em caso de guerra, de pena de morte aqui no Brasil, né? Sim, existe essa possibilidade, porque está prevista
no nosso Código Militar, né, Código Penal Militar. Sim, Isso. existe. A única forma permitida é através de fuzilamento e somente naqueles casos mais graves como traição, tá? Entendi. Certo. Tá Obrigada. certo? Tem lá no Código Penal Militar. A Lei de Segurança Nacional, ela também permitia a pena de morte na época da ditadura, mas essa pena foi revogada, tá? Depois que terminou a ditadura. A lei ainda é válida, a Lei de Segurança Nacional, mas esse artigo que permitia a pena de morte para crime de segurança nacional foi revogado. A existência da guerra, gente, prosseguindo aqui, ela se justifica por duas teorias. Primeira, a teoria subjetiva, que diz que só há guerra se houver um ânimos beligerante. Ânimos beligerante, em latim, seria a vontade de guerrear, a vontade de fazer guerra. É um pouco até lembrando aquele ditado popular, né? Se o não quer, dois não brigam. Então, só haveria guerra se houver a vontade. A outra teoria é a teoria objetiva, que diz que a vontade não importa. Para haver uma guerra, deve haver uma prática de um ato concreto de guerra, um ataque, alguma coisa do tipo, somente através dessa prática de um ato concreto, né? Hoje em dia, a tendência é a união dos dois elementos ou teorias. Por quê? Para existir uma guerra, tanto é necessário ter essa vontade, quanto prática de atos concretos. Então, se a gente for lembrar as grandes guerras que a gente teve no passado, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, todas elas dependeram também de uma prática de um ato concreto, mas havia um ânimos beligerante, né? Na Primeira Guerra, o ato concreto, acho que vocês sabem, foi o assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, mas mesmo assim havia um ânimos beligerante muito grande em vários países da Europa e principalmente nas grandes potências. A Segunda Guerra é bem parecido com isso, né? Começou com o ataque da Alemanha à Polônia, mas também havia esse ânimos beligerante e a ideia de que a Primeira Guerra não havia resolvido todos os problemas. Por outro lado, a gente tem uma Guerra Fria que durou 50 anos, no qual não houve guerra direta entre as superpotências, né, a União Soviética e os Estados Unidos na época, até porque se houvesse, havia um cenário de destruição mútua assegurada, como eles diziam, mas ocorreram guerras em cenários periféricos, as chamadas guerras por procuração. Então, havia um ânimo beligerante muito grande no mundo durante quase 50 anos, porém não houve a prática de um ato concreto de guerra entre as duas grandes potências, né? Então, eles guerreavam em cenários periféricos, como o Vietnã, como a Coreia ou até Cuba. Pronto, gente, como eu não estou vendo o chat, eu escutei algum barulhinho, qualquer pergunta, perguntem no áudio ou peço para algum colega ler. Classificação da guerra. Quanto ao critério de justiça, a gente tem a guerra justa e a guerra injusta. Essa classificação da guerra em relação ao critério de justiça, ela é feita por dois pensadores e filósofos católicos, né? Santo Agostinho no começo da Idade Média e São Tomás de Aquino no final da Idade Média. Os dois, gente, diziam que uma guerra seria justa para combater infiéis e se defender de um ataque. No caso, vocês têm que lembrar que na Idade Média, inclusive, o cristianismo era uma religião mais fanática do que a religião muçulmana, e as cruzadas justificam isso, né? Então, a guerra justa para combater os infiéis e defender-se de ataque. E a guerra injusta seria sempre aquela guerra para atacar, pilhar, tomar territórios. Essa seria a guerra injusta. Campos de operações. Em relação a campos de operações, a gente tem a guerra terrestre, a marítima e a aérea. Parece óbvio que a terrestre é na terra, a marítima é no mar, a aérea é no ar. Vamos dizer predominantemente. E essa classificação ela é importante pelas regras. Às vezes, o que é permitido num determinado tipo de guerra não é permitido no outro. Tá? E também, como eu disse, essa questão da classificação é somente em relação à predominância. Por exemplo, na guerra marítima,
Geralmente, os aviões de porta-aviões pertencem à Marinha, ou na guerra terrestre, helicópteros de combate, como aqueles helicópteros Apache que a gente vê nos filmes, pertencem ao Exército. Então, gente, a classificação é por predominância e também porque as regras podem variar de acordo com o campo de operações, tá? A gente vai falar isso aqui daqui a pouco. Mais ou menos quais seriam as principais regras de cada campo de operações e também destacando o que é permitido num determinado campo de operação, não é permitido necessariamente no outro. Em relação ao âmbito, a gente tem as guerras internacionais e as guerras civis. Guerras internacionais são aquelas travadas entre vários estados soberanos, né? Podem ser 2 ou mais. O número, enfim, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, como vocês sabem, juntaram os principais estados soberanos do mundo, né? E as guerras civis são aquelas guerras que ocorrem dentro de um determinado estado. Tanto podem ser regiões, quanto podem ser partidos políticos. Por exemplo, na Guerra Civil Americana, ou Guerra de Secessão, você teve a União, que era dirigida principalmente pelos estados do Norte, mas representava a União, o governo federal, contra os estados do Sul, né? Aliás, foi uma guerra extremamente sangrenta. Para vocês terem ideia, todas as guerras que os Estados Unidos participaram depois, Primeira, Segunda Guerra, Vietnã, Coreia, Iraque, nenhuma morreu tantos norte-americanos quanto na Guerra de Secessão. Outra guerra civil famosa e muito terrível, né, que inclusive gerou um grande número de refugiados, e uma porção inclusive era para o Brasil, foi a Guerra Civil Espanhola. Essa guerra civil foi de um lado de republicanos contra fascistas. A guerra deixou 1 milhão de mortos e só o México recebeu 1 milhão de espanhóis refugiados. Aqui no Brasil foram milhares, inclusive uma professora minha, o pai dela, tinha vindo para o Brasil na época dessa guerra, né? Chegou no Brasil aí nos anos 30. A natureza. Em relação à natureza da guerra, a gente tem a guerra ofensiva, que é ilegal. Hoje em dia, toda modalidade de guerra ofensiva é ilegal para o direito internacional. A única guerra permitida pelo direito internacional é a guerra defensiva. Essa é legal. Inclusive, existe uma polêmica, até Mausoli fala no livro dele, que é em relação à legítima defesa preventiva, que foi um argumento que os Estados Unidos mesmo utilizaram na guerra do Iraque na década passada. Então, gente, a maioria dos doutrinadores rejeita essa ideia de validade de uma legítima defesa preventiva, né? Por exemplo, eles alegaram na invasão do Iraque que isso ocorreu porque o Iraque tinha arma de destruição em massa. E não existia. Depois ficou comprovado que não existia. A legítima defesa, como acontece no direito penal, você sabe que tem que ser um ato que seja feito naquele momento, que haja uma proporcionalidade e que revide uma agressão injusta. Fazer uma legítima defesa preventiva não é bem admitido pela doutrina. Embora que, de fato, o próprio TPI, nesse caso, não abriu processo, mas acredito que mais pelo fato dos Estados Unidos não serem ratificantes do TPI. O Pacto Briand-Kellogg, de 1928, entre os Estados Unidos e a França, trouxe a renúncia à guerra como forma de solução dos conflitos. Esse tratado, gente, consagrou no direito internacional público a ideia de que a guerra não é mais forma de solução de conflitos, a guerra é um instrumento de defesa. Inicialmente, ele foi assinado por Estados Unidos e França, depois, a maior parte dos estados soberanos ao redor do mundo também ratificaram esse tratado. O Briand era ministro das Relações Exteriores da França e o Kellogg dos Estados Unidos, né? Apesar que lá chama secretário de Estado, não chama ministro, mas é a mesma função. Então, esse tratado, ele consolidou a ideia de que a guerra somente deve existir
na sua modalidade de defesa, né? Não pode haver guerra para resolver conflitos. Para resolver conflitos, os estados devem buscar os meios de resolução pacífica dos conflitos, como, por exemplo, tribunais internacionais, mediação, arbitragem. Então, essa seria a forma. Na guerra total, desaparece a distinção entre beligerantes e não beligerantes. Os combates são extraterritoriais. Desaparecem as leis de guerra, conforme a doutrina de Clausewitz e do Estado-Maior Alemão, OKW, na Primeira Guerra Mundial, né? Não são rejeitadas a partir de Nuremberg. A ideia de guerra total, gente, era uma ideia de que você não... É uma guerra tão extremada que você não sabe mais quem é beligerante, os militares, e os não beligerantes, né, a população civil. Os combates vão além do território das partes em conflitos, podem ocorrer, inclusive, em outros países ou outros continentes. Nessa circunstância, as leis de guerra não seriam válidas porque é uma guerra extremada. Bem, pessoal, era a doutrina de Clausewitz, inclusive, acho que tem um livro dele na biblioteca da SES, que ele era um marechal prussiano do século XIX. E essa noção foi rejeitada a partir de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg, como vocês sabem, ele julgou os criminosos de guerra nazistas que também fizeram alusão a essa questão da guerra total. Porém, o Tribunal de Nuremberg consolidou a ideia de que não existe essa história de guerra total e toda guerra deve obedecer à legislação aplicável. Então, foi uma noção totalmente rejeitada a partir de Nuremberg. Não existe essa de não obedecer às normas do direito de guerra. O início da guerra. Como é que a guerra se inicia? Através da prática de atos hostis, como, por exemplo, um ataque. Às vezes, esse ato hostil pode ser por exemplo, na Guerra do Paraguai, né? Os paraguaios aprisionaram um navio com o presidente, na época chamava o governador de província de Presidente do Mato Grosso. Então, foi considerado um ato hostil. Não atendimento ao ultimato, o ultimato é aviso, né? Pronto. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, quando a Alemanha invadiu a Polônia, o Reino Unido deu um ultimato, que os alemães se retirassem da Polônia, senão haveria guerra. Eles não atenderam, e foi o que aconteceu. Interpretação de ação como ato de guerra. Aí tanto pode ser, às vezes, uma declaração do outro Estado, um documento, né, emitido por outro Estado, que seja interpretado como ato de guerra. Tem um caso que é bem conhecido, que talvez alguns de vocês que gostem de história se lembrem, que na Guerra Franco-Prussiana, em 1870, acho que foi isso, o então rei da Prússia, que era o principal estado alemão da época, ele mandou um telegrama para Napoleão III, que era o imperador da França. O primeiro-ministro, Bismarck, editou esse telegrama e fez esse telegrama ficar com um tom desrespeitoso e desaforado para a França. E, inclusive, vazou o conteúdo para a imprensa. E ocorreu a guerra, né? Foi interpretado como ato de guerra, foi considerado um telegrama ofensivo. Mas Bismarck queria a guerra para aproveitar a ocasião, como ele aproveitou, para unificar a Alemanha, né, em torno da Prússia. E aí criou-se, a partir daí, o Império Alemão nessa guerra. E declaração de guerra. A declaração de guerra, gente, se dá através de um documento legislativo. Porém, uma coisa que eu chamo a atenção de vocês é que, apesar das constituições modernas, como a do Brasil, prever a declaração de guerra, a última declaração de guerra que houve na história foi na Segunda Guerra Mundial da União Soviética contra o Japão. De lá para cá, todas as guerras se iniciaram sem declaração mesmo, como Vietnã, Iraque, etc. A declaração de guerra é o ato no qual um Estado declara ao outro a existência do estado de guerra, né? No Brasil e na maioria dos países, ela é de competência do Executivo após a aprovação do Legislativo. A declaração de guerra, gente, ela tem origem no direito romano.
Mas, como eu disse, apesar de ser prevista, e ela seria um ato legislativo, ela estabelece determinadas providências jurídicas, né? Mas só ocorreu na Segunda Guerra, a última, né? Efeito da declaração de guerra. Quanto aos estados, né, existe rompimento das relações diplomáticas e consulares entre os beligerantes. Os tratados bilaterais de natureza política e comercial são extintos e os tratados de extradição são suspensos. Bom, nessa relação em questão do rompimento de relações diplomáticas e consulares, geralmente eles indicam um terceiro para ficar responsável pelo contato. Por exemplo, na Guerra das Malvinas, que ocorreu nos anos 80, entre a Argentina e o Reino Unido, quem representava a Argentina no Reino Unido era o Peru, e quem representava o Reino Unido na Argentina durante a guerra era a Suíça. Tratados comerciais e políticos são extintos. Depois da guerra, tem que fazer tudo de novo. Claro, bilaterais, né? Convenções aí não importa. Já os tratados de extradição, eles ficam suspensos. Por quê? Porque pode haver a necessidade de troca de criminosos. Agora eu estou falando de criminosos, não de prisioneiros de guerra. Prisioneiros de guerra, como a gente vai falar daqui a pouco, eles cumprem uma detenção meramente administrativa, tá? Eles não são criminosos. Claro, a não ser que o prisioneiro de guerra tenha cometido crimes de guerra, né? Quanto aos indivíduos, existe a divisão entre combatentes e não combatentes, combatentes os militares e não combatentes a população civil. Cidadãos do inimigo podem ter prazo para se retirar do país ou vão para campos de internamento, vedado o tratamento cruel ou desumano. Em relação a essa questão do cidadão inimigo, é interessante essa questão. Eles dão ou um tempo para você se retirar, ou então mandam para campos de internamento. Não são campos de concentração, tá? Embora alguns foram bem parecidos. No Brasil, houveram vários campos de internamento, principalmente para alemães e para japoneses. Para italianos, nem tanto, mas para alemães e japoneses, sim, houveram campos de internamento, tá? Alemães e... Aqui em Pernambuco, a gente teve o campo de internamento mais próximo foi em Palmares, vocês que são de Palmares talvez nem saibam dessa história, para alemães, porque haviam aqui no estado muitos operários alemães que trabalhavam para as fábricas dos irmãos Lundgren. Essas fábricas dos irmãos Lundgren eram as pernambucanas, né, que até hoje existe como magazine, não mais como indústria. A família Lundgren, que até hoje existe, é de origem sueca, mas eles tinham muitos alemães que trabalhavam para eles, né? Eles se estabeleceram em Recife e tal. E depois a empresa ela se expandiu. Acho que hoje só existe mais pernambucanos no sul do país. Mas é porque a casa se originou aqui. Então, houve sim campo de internamento em Palmares. No sul do país, teve muitos, né, principalmente nas colônias, inclusive, talvez alguns de vocês tenham visto documentários em relação a japoneses, que até houve alguns casos bem dramáticos, porque esses japoneses, eles, algumas comunidades matavam as pessoas que diziam que o Japão tinha sido derrotado na guerra. E interessante é que eles matavam e depois se entregavam às autoridades. Diziam, não, o Japão não poderia ter perdido a guerra, não sei o quê. Quanto aos bens, os bens do Estado inimigo são passíveis de confisco, né, podem ser confiscados, mas a propriedade privada de seus cidadãos deve ser respeitada. Como eu disse aqui, o Brasil internou cidadãos do eixo, né, principalmente alemães e japoneses, na Segunda Guerra Mundial, e confiscou 10 a 30% dos depósitos bancários, o que foi uma ilegalidade, e gerou ações que ficaram rodando no STF até os anos 90, né, familiares dessas pessoas. Enfim, foi um absurdo, até porque a maioria deles tinham filhos brasileiros e já eram pessoas estabelecidas no país. Regras para forças combatentes terrestres. Então, vamos ver aqui. Essas regras, como a gente vai ver, pessoal, elas são definidas principalmente pelas convenções de Haia e Genebra.
Primeiro, estarem sob comando de responsável, inclusive os que de vocês forem militares ou policiais militares sabem que não existe operação sem um responsável. Sempre tem um comandante, toda operação, qualquer uma, né? Até essas rondas, etc., sempre vai ter alguém responsável. Signo, ou emblema e fardamento devem ser reconhecíveis à distância e distintos do inimigo, né? Claro, isso não significa que a camuflagem é ilegal. Camuflagem não é ilegal, viu, pessoal? Mas, por outro lado, é ilegal e é crime de guerra usar fardamento do inimigo. Que a gente vê isso em alguns filmes, né? Ocorreu, sim, em alguns casos. Porte ostensivo de armas. Então, a pessoa tem que portar armas ostensivamente, ou seja, mostrando que está armado, usando armas, né? Obediência às leis e uso de guerra, principalmente as convenções de Haia em 1907 e a Convenção de Genebra. Convenção de Genebra, acho que são várias. Porque parece que cada um é um assunto. 1949. Ser maior de 15 anos. Repare que não é 18, né? São 15 anos a idade mínima para combatentes. Guerrilheiros são equiparados a combatentes desde que portem armas ostensivamente e respeitem a legislação de guerra. Então, o guerrilheiro pode receber o tratamento, né, de combatente, tem que portar arma ostensivamente e respeitar a legislação de guerra. Em relação a guerrilheiros, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela executava guerrilheiros, somente qualquer país, né? Eles não tratavam com prisioneiros de guerra, principalmente na França, porque diziam, se o seu Estado se rendeu, então não há mais o que haver guerrilha. Mas, sim, eles poderiam ser equiparados a combatentes, inclusive para receber a questão dos direitos de prisioneiros de guerra. Os Estados Unidos, na guerra do Iraque, na guerra do Afeganistão, também estavam tratando prisioneiros de guerra, guerrilheiros, como prisioneiros comuns. Isso não cabia, não estava permitido nem que eles constituíssem advogado, etc. A Suprema Corte Americana acabou decidindo que eles poderiam, sim, constituir advogados, né? E esse é um dos motivos, inclusive, pelo qual os Estados Unidos estavam colocando muitos desses guerrilheiros fora do território americano, em bases como Guantánamo, para não ficar sujeitos à legislação. Mas aí a Suprema Corte decidiu que se tiver sob custódia, a Suprema Corte Americana, né, se tiver sob custódia dos Estados Unidos, então a responsabilidade é do Estado. Ô, professor, Pode perguntar. qual é a diferença de guerrilheiro e combatente? O combatente, ele integra oficialmente as Forças Armadas do país, entendeu? Seja na Marinha, no Exército ou na Aeronáutica. O guerrilheiro, não. O guerrilheiro é um civil que luta contra aquele outro Estado. Então, essa é a diferença do guerrilheiro. Obrigada. Nada. Bom, pessoal, então vamos falar das regras do direito humanitário de guerra nos termos das Convenções de Haia, 1907 e Genebra, 1949. O que é interessante eu chamar a atenção de vocês é o seguinte: o direito humanitário de guerra, até alguns alunos acham graça e não levam a sério, ele se baseia um pouco na ideia de que você pode matar alguém numa guerra, mas você não pode maltratar. E aí me lembra um pouco, sabe aquelas crianças, não era o meu caso quando eu era criança, que pegam uma borboleta, fica arrancando a asinha, pega uma formiga, fica arrancando as patinhas da formiga. Aí a mãe diz, mate logo isso, menino, não fique maltratando, não. Pronto, é igual ao direito humanitário de guerra. Por exemplo, existe a proibição de armas causadoras de males supérfluos, como bala nunum, armas químicas e biológicas. Armas causadoras de males supérfluos são aquelas armas que, além de matar, maltratam. Por exemplo, vocês sabem o que é baioneta, né? Baioneta é uma faca que se coloca na ponta de um fuzil. Geralmente eles colocam nessa posição, assim, né? Como se aqui fosse a baioneta e aqui fosse o fuzil. Então, coloca mais ou menos assim. Pronto. A baioneta, ela não pode ser raiada. Ela tem que ser lisa. Porque se ela for raiada, ela produz um ferimento maior do que simplesmente a morte, entendeu? No caso de bala, por exemplo, a bala Dundum, que foi inventado na Índia,
na cidade de Undum, ela se estilhaça, né? Ela tem a ponta cortada e ela se estilhaça quando atinge o alvo. Então, mesmo que pegue numa área que não seja vital, como um braço ou ombro, ela tira um buraco, faz um buraco, né, ali e coloca aquela pessoa fora de combate, seja por hemorragia ou etc, né? A bala Dundum foi inventada porque no século XIX, né, quando os ingleses colonizaram a Índia, houve uma grande revolta e os ingleses estavam em número inferior. Então, eles usavam essa bala para colocar fora de combate o maior número de revoltosos possível. Armas químicas foram amplamente usadas na Primeira Guerra Mundial, né, mas prejudica até o exército que usa, né, por intoxicação, etc. Pra você ter ideia, Hitler lutou na Primeira Guerra, na Segunda ele evitou e a Alemanha não usou armas químicas na Segunda, a não ser contra prisioneiros, né? Mas em combate não usou. Que até o exército que usa prejudica. Armas biológicas, no sentido moderno, houve, claro, na Idade Média, etc. Mas no sentido moderno, só quem usou foram os japoneses contra os chineses na Segunda Guerra Mundial. Mas, assim, basicamente, os principais países do mundo, principalmente aqueles que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, eles têm armas químicas, biológicas e nucleares. E, inclusive, aquela acusação que eu falei no vídeo sobre a pandemia, né, de que o coronavírus seria uma arma biológica chinesa que existe nas teorias da conspiração. Eu acho, como eu falei ali, pouco provável, até pelo fato de que esse vírus ele já foi analisado em vários laboratórios no mundo e não se encontrou sinal de que ele seja artificial, né? Mas, assim, a gente sabe, a China, os Estados Unidos, a Rússia, eles têm armas biológicas, sim. Outro motivo também pelo qual ele não é artificial é porque quando você faz uma arma biológica, um vírus, uma bactéria, você guarda a vacina ou o soro para aquilo. Então, se tivesse vazado, os chineses, até para não descobrirem armas e não gerar um escândalo, porque qualquer laboratório que for fazer a análise genética do vírus vai notar que ele foi manipulado, né? Existe algum sinal ali de manipulação, então eles teriam contido aquele surto ali na região mesmo. Então, eu acho pouco provável. Agora, pode ter vazado no mercado, pode ter vazado também no laboratório, ninguém sabe, mas provável que tenha vazado no laboratório o vírus, mas assim, de forma natural, né? Mas ninguém tem certeza absoluta de nada nesse caso. O que é mais provável, a gente vai dizer assim. Matar ou ferir a traição, então também viola o direito humanitário de guerra. Agora, isso não significa que snipers, que são aqueles atiradores de elite, sejam proibidos. Eles são permitidos, viu, atiradores de elite. Não é considerado matar ou ferir a traição, como a gente estava falando da questão da camuflagem. A camuflagem é permitida, só que cada exército tem o seu padrão de camuflagem, perdão. Matar ou ferir quem se rendeu, né, também outro crime de guerra. Usar símbolos inimigos como ardil, que é você usar, por exemplo, o fardamento do inimigo. Destruir a propriedade privada, plantações, também considerado crime de guerra. Não dar quartel significa dizer que não vai fazer prisioneiros, ou seja, vai matar todo mundo que se render. Obrigar prisioneiro a lutar contra o seu país. Inclusive, o Brasil fez isso na Guerra do Paraguai, e na época não era crime de guerra, não. Atacar ou bombardear cidade ou localidade não protegida ou tombada nesse caso pelo patrimônio histórico. Promover saques ou pilhagens, né, que seriam roubos. E maltratos a civis ou torturas, também considerado crime de guerra. Bem, gente, a espionagem ela é permitida na paz ou na guerra, mas o espião não possui status de prisioneiro de guerra, estando sujeito a julgamento pelo captor. A espionagem, no caso do Brasil, não chama espião, tá? Vocês que acompanham os concursos sabem que é agente de inteligência e trabalha na BIM. Agora lembrei de um colega meu, que é defensor público, que ele estava falando que uma vez encontrou uma amiga dele no shopping, aí perguntou, o que você está fazendo, uma colega de turma? Eu passei no concurso da defensoria. E a outra? Eu passei no concurso da BIM, agora eu sou espiã, né? Então, agente de inteligência.
Então, é permitida essa agência de inteligência, né? A gente chama espionagem, mas é um nome assim grosseiro, vamos dizer assim. Agora, o espião, ele, mesmo durante a guerra, ele não tem status de prisioneiro e ele fica sujeito a julgamento pelo captor, geralmente se fuzila, tá? Se fuzila os espiões, né, ou agentes de inteligência de outro estado. 007, vocês sabem, é aquela franquia do cinema, né, que é baseado num espião real, porém, obviamente, romanceado, né, exagerado, como é o caso, mas você já deve ter reparado, vocês que assistem aqueles filmes, que sempre avisam a 007, se você for capturado, você está sob sua própria conta, né? Aliás, o escritor, o escritor da série, que era o Ian Fleming, se eu não me engano o nome era esse, ele foi espião do Reino Unido na Segunda Guerra Mundial e ele trabalhou a maior parte do tempo em Portugal, e o principal local que ele trabalhava era o Cassino de Estoril. O Cassino de Estoril fica na cidade de Estoril, perto de Lisboa, né, na beira-mar, é até hoje muito conhecido, e era um dos principais pontos de espionagem na Europa na Segunda Guerra Mundial. Portugal era um país neutro e era um ponto de saída da Europa, né? Então, por isso que havia uma grande rede de espiões lá. E ele escreveu 007 como um espião que ele gostaria de ter sido, né? Ele coloca algumas coisas, mistura, glamoriza, né? Mas ele depois mesmo disse em algumas entrevistas, olha, o espião tem que ser mais discreto, então ele ia lá para o cassino ficar de olho nas coisas, mas até sem chamar muita atenção. E 007 já chega chegando, né? Então não é assim que o espião trabalha. Vamos agora falar dos prisioneiros de guerra, né? Não podem ser torturados, devem ser tratados com respeito, né? Têm direito à alimentação, à saúde, ao trabalho remunerado, os bens pessoais, e são obrigados a declarar somente ao captor o nome completo, a patente, o número de ordem, registro e data de nascimento. Bom, o prisioneiro, pessoal, de guerra, o soldado aprisionado, ele não cumpre prisão do ponto de vista penal, é uma detenção meramente administrativa, tá? Ele pode manter o seu fardamento, claro, ele é obrigado a entregar as armas, não vai para a cela, né? Eles ficam geralmente em galpões, e são obrigados a prestar essas informações. E se mentirem, perdem o direito aos privilégios de ser prisioneiro de guerra. Aí você vai dizer, professor, alguma vez já foi respeitado o direito a prisioneiro de guerra? Eu digo, claro. Na Segunda Guerra Mundial, peguem, por exemplo, a Alemanha nazista. Ela respeitava prisioneiros de guerra alemães, aliás, alemães não, respeitava prisioneiros de guerra britânicos, norte-americanos e franceses, mas não respeitava os soviéticos, que dizia que a União Soviética não era parte da convenção que estabelecia essas proteções, é a Convenção de Haia. O Brasil fez, acho que agora sempre me esqueço, e também existe alguma divergência. 8 a 10 mil prisioneiros de guerra alemães o Brasil fez na Segunda Guerra Mundial, e a princípio respeitou os direitos deles. Americanos também respeitaram em regra, né? Japoneses não respeitaram, tá? Até porque na cultura japonesa, se você se rende, você é considerado desonrado, e o Japão não era parte dessas convenções. Parlamentares são considerados invioláveis. O que são parlamentares? São militares, soldados que negociam com o inimigo. Nos filmes é aquele que fica com a bandeirinha branca, né? Sacudindo. Então não pode se atirar em parlamentário. Geralmente, esses parlamentários são usados para negociar capitulação, armistício e também retirada de feridos, de mortos, né? E também o parlamentário não pode ser usado como meio para distrair e fazer um ataque, que aí é considerado também crime de guerra. Guerra marítima. Guerra marítima é aquela travada entre forças navais, né? Existe uma diferença para a guerra terrestre. A principal é a propriedade privada, gente, na guerra marítima, ela pode ser capturada. O nome disso é direito de presa, existe há séculos, né? Mesmo o navio mercante particular. A guerra se estende além do território beligerante, a guerra vai a alto mar, né? E pode se arvorar pavilhão neutro para fugir do inimigo, ou seja, pode colocar a bandeira de um país neutro para fugir de navio inimigo. Mas isso hoje em dia todo mundo conhece os navios e detectam através de radar, ninguém nem vê a bandeira do outro, né?
Bem, pessoal, em relação à principal diferença é justamente essa que permite a captura da propriedade. Antigamente tinha até o corso, que era uma pirataria legalizada, e muitos oficiais da Marinha fizeram fortuna praticando o corso. Tem um livro de Jane Austen, está aqui na minha estante. Eu tenho um livro que tem vários, né? Uma coletânea, assim, de livros de Jane Austen, que vocês sabem que é uma autora britânica, muito famosa. Acho que é Persuasion, esse livro, Persuasão. E tinha um capitão da Marinha inglesa que tinha lutado nas guerras de Napoleão, dizia: olha, hoje não é bom você trabalhar na Marinha, bom, era na minha época que dava para ganhar dinheiro, porque eles aprisionavam navios mercantes, né? Da França napoleônica e da Espanha também. Guerra aérea é aquela que tem as operações bélicas no ar, né? Existe analogia com regras da guerra terrestre e marítima, proibição de atos de perfídia, né, que seriam atacar traição, etc., causar sofrimento inútil, proibição de bombardeio sem objetivo militar, porém não precisa avisar o bombardeio como na guerra terrestre ou marítima. Na guerra terrestre ou marítima se avisa para que se renda, senão haverá o bombardeio. Na aérea, não. Mas só pode fazer bombardeio aéreo de áreas de objetivo militar. Por exemplo, que áreas seriam essas? Áreas militares, bases militares, aeroportos, zonas industriais. Eu não sei se vocês repararam que quase todo distrito industrial ele fica fora da cidade. Por quê? Aí tem diz, não, porque dentro da cidade não dava tempo, porque o barulho, etc. Sim, tem isso. Mas isso ocorreu principalmente após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, porque áreas industriais são áreas legítimas, alvos legítimos para áreas de alvo legítimo, né, para questões de guerra, tá? Então, por isso que eles colocam áreas fora da cidade. Inclusive aqui em Caruaru. Claro, tem tudo a ver também com a questão de que para as indústrias não incomodarem, as áreas residenciais, etc., mas não é só isso, não. Tenho certeza disso. E isso começou na Europa antes de vir para cá, para as nossas áreas. Então, as zonas industriais são áreas legítimas, de alvos legítimos. Professor, Pode perguntar. licença. Que tem muito a ver, mas, por exemplo, aquela questão daquele ditador que os Estados Unidos chegou a bombardear e ele acabou matando agora há pouco. Eu não lembro qual é o país. Acho que é Coreia. Que o ditador acabou morrendo. Não, mas o ditador da Coreia não morreu, não. Eu não lembro se é da Coreia, mas eu lembro que foi um ditador que morreu agora há pouco, de um bombardeio americano. E aí gerou uma tensão internacional. Só que o bombardeio foi dentro de uma zona onde tinha uma cidade, não fora da cidade, como o senhor falou. Aí, nesse caso, os Estados Unidos sofrem alguma sanção internacional interna, um julgamento, talvez, por parte das cortes? Veja só, aí é preciso esclarecer. Os Estados Unidos e alguns países, pessoal, como, por exemplo, Israel, etc., Bom, aquilo não é uma situação de guerra. Eles fazem ataques localizados que são considerados ilegais pelo direito internacional público, tá? Isso é considerado uma ação totalmente ilegal. Eles não vão sofrer nenhuma punição no internacional, porque eles fazem parte do Conselho de Segurança, e mesmo que pudessem ser colocados para votar, eles teriam o voto do Reino Unido para não sofrer nenhuma sanção. Então, é um ato ilegal, esses atos de ataques localizados. Aliás, acho que não foi ditador. O que você está falando deve ser em relação ao general iraniano, que os americanos executaram. Isso. Aquilo é considerado um ato ilegal, até porque não existe nem estado de guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Aquilo é ilegal. Eles poderiam ser julgados no Tribunal Internacional? Poderiam. Vão ser? Não. Por quê? Tanto os Estados Unidos não fazem parte do Tribunal Penal Internacional e também dentro do Conselho de Segurança da ONU, eles teriam o voto contrário, eles são membros. Agora, quando um Estado-membro é colocado para sofrer a sanção, obviamente ele tem que se abster. Mas os americanos contariam com o veto, do Reino Unido.
Mas é ato ilegal, é considerado ilegal pelo direito internacional, aquele ato de matar o general iraniano, tá? Entendi, professor. Obrigada. Direitos de neutralidade, essa parte aqui em relação aos estados neutros, né? Primeiro, a inviolabilidade territorial, ou seja, neutros não podem ter o seu território violado. Países neutros que não estão no conflito, né? Livre comércio com os beligerantes, ou seja, pode vender em condições de igualdade para as partes do conflito. Inclusive, o Brasil, no começo da Segunda Guerra Mundial, vendia e lucrou bastante. Vendeu para a Alemanha nazista, vendeu para os Estados Unidos. E acho que alguns de vocês sabem que o Brasil ainda estava na dúvida se ia ficar na Segunda Guerra do lado da Alemanha nazista, porque havia muita gente dentro do governo a favor da Alemanha nazista, ou então se iria apoiar os Estados Unidos, né? Acabou apoiando os Estados Unidos, mas tirou muitas vantagens, inclusive financeiras, de todos os lados. Deveres de neutralidade. Os neutros têm o dever da imparcialidade, que é tratar as partes, né, igualmente, as partes do conflito, e tem o direito de abstenção de envolvimento direto no conflito, né? Tem um caso bem interessante, que eu acho que vale a pena contar para vocês, rapidinho. Na Guerra das Malvinas, nos anos 80, entre os entre o Reino Unido e a Argentina, teve um avião de bombardeio britânico que teve uma pane, um problema, e ele invadiu o espaço aéreo para pousar, espaço aéreo brasileiro, para pousar, né, fazer um pouso de emergência. Só que é interessante é que assim que ele entrou no espaço aéreo brasileiro, ele já foi interceptado por 2 caças F-5. Era o final da ditadura, eles investiram muito em modernização das Forças Armadas, obviamente, né? E o próprio 2 pilotos ingleses, um era um oficial, major, ficou admirado e até com medo quando ele viu 2 caças vindo para cima dele. Só que não derrubaram, né? Obrigaram a pousar numa base aérea. O avião ficou retido, porque como o Brasil era neutro, não ia permitir que o avião resolvesse o problema técnico e depois fosse para o Reino Unido. Aliás, depois fosse para a guerra atacar a Argentina, isso não seria permitido, né? E os 2 oficiais foram liberados. Então, nesse sentido, foi bem interessante. No armistício existe a suspensão parcial ou total das operações de guerra, sem pôr fim oficial ao conflito. Gente, o armistício é uma situação no qual a guerra não termina, só paralisa. Essa paralisação, suspensão, ela pode ser parcial, se ocorrer num teatro de guerra, num campo ali, numa área, no local, ou pode ser total, mas não põe fim oficial ao conflito. Por exemplo, a Guerra da Coreia, ainda existe o armistício. Ela acabou há 60 anos, aproximadamente. Aproximadamente não, mais de 60, vai fazer 70 já, foi no começo dos anos 50. E só existe armistício, não existe uma paz realmente. Capitulação, aí seria a rendição, né, das tropas local ou geral. Normalmente ela põe fim à guerra e pode ser condicional ou incondicional. A capitulação é local quando ocorre numa determinada área, e geral quando ocorre em todos os teatros de guerra, como costuma se dizer. Pode ser condicional quando aquela pessoa que está capitulando exige uma condição para capitular, ou incondicional quando não tem condições de exigir. Nesse caso, fica valendo totalmente as normas do vencedor. Na Segunda Guerra Mundial, a rendição do Japão foi condicional. A única condição que eles exigiram foi a manutenção do imperador japonês no poder. Já a da Alemanha nazista, e isso havia sido combinado entre os aliados, foi incondicional, ou seja, ficou valendo totalmente as condições do vencedor. Armas ABC, Atomic, Biological e Chemical. São armas atômicas, biológicas e químicas. São armas de destruição em massa, né? Também a gente pode usar esse nome para classificar essas armas.
Armas nucleares, pessoal, elas não são proibidas diretamente, né, mas causam danos aos civis e sofrimento desnecessário, por isso violam o direito de guerra e estão limitadas por inúmeras convenções. A arma nuclear, ela é proibida para aqueles estados que ratificaram tratados de limitação de armas nucleares ou que a sua própria legislação proíba, como é o caso do Brasil. Então, o Brasil assinou um tratado, que é o Tratado de Tlatelolco, é isso? É, Tlatelolco, que proíbe a criação de armas nucleares na América Latina. E também a nossa própria Constituição proíbe o uso de armas nucleares e de fabricação de armas nucleares. Apesar disso, pessoal, o Brasil chegou perto de ter uma bomba nuclear, acho que foi Collor ou foi Sarney? Collor ou Sarney, um dos dois, eles paralisaram esse programa para elaborar uma bomba nuclear aqui, e a nossa Constituição acabou proibindo, e depois o Brasil chegou perto. E também foi feito um acordo com a Argentina, porque eles chegaram bem perto. Inclusive, o programa argentino foi superior ao nosso. Só que os argentinos não tinham tanto urânio quanto a gente tem. O Brasil tem muito urânio, né? Mas aí ficou combinado, os motivos pelo qual isso também ficou na Constituição foi devido a essa combinação que foi feita com os argentinos, né, para que nem eles nem a gente fizessem armas nucleares. Não que o Brasil seja inimigo da Argentina, mas percebam, para não gerar uma corrida armamentista na área, na América Latina, né? E, aliás, quem puxou a conversa, Sarney disse, foi o presidente da Argentina, Raul Alfonsín. Disse, olha, a gente tem um programa nuclear. Sarney foi o primeiro presidente civil após a ditadura, Alfonsín também. Alfonsín foi quem tomou a iniciativa e disse a Sarney, né, chamou lá em Buenos Aires e disse, olha, tem esse programa aqui que os militares estão fazendo para criar arma nuclear, a gente sabe que no Brasil também estava tendo, vamos combinar a gente parar esse programa, né, e aí vocês vão poder ver o que a gente tem e vocês mostram aí o que é que vocês têm também, tá certo? E foi combinado, aí resolveu o problema. Sim, gente, a ideia é que só armas nucleares, só os Estados-membros do Conselho de Segurança da ONU tivessem. Agora, outros países têm também, como Israel, Paquistão, Índia, né? A Coreia do Norte tem armas nucleares também. Bom, armas químicas e biológicas são de uso proibido expressamente por diversas convenções internacionais. Então, essa sim, né, realmente é aquela que é proibida. Agora, os membros do Conselho de Segurança da ONU, as principais potências militares do mundo, têm armas químicas e biológicas. A China tem armas biológicas também, né? É inegável isso, tem armas químicas também, os Estados Unidos, a Rússia, né? Israel tem armas químicas, mas biológicas eu não sei. Químicas eles têm, nucleares também. E, aliás, no Oriente Médio só eles têm, né? O Irã tenta fazer armas nucleares. Seria para atacar Israel, duvido. Para arma nuclear, pessoal, é que nem seguro. Eu não estou defendendo, não, viu? Eu sou contra. Mas é que nem seguro. Você tem para não usar. Por último, para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, vamos falar um pouquinho do Tribunal Penal Internacional, que foi criado pela Conferência de Roma de 1998, né? Entrou em vigor em 2002 com a adesão de 60 estados, atualmente mais de 100 estados soberanos fazem parte do Tribunal Penal Internacional e trata do julgamento, né, somente de indivíduos que cometeram crimes de guerra, genocídio ou violação do direito humanitário de guerra não apurado em seus países. Não tem atuação retroativa e o tribunal possui personalidade jurídica internacional. A ideia de criação de um Tribunal Penal Internacional é para que ele funcionasse, gente, como juiz natural para esses tipos de crime, né? Crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio, né? Genocídio, vocês sabem que é matar uma população pela sua origem, pela sua religião. Então, a ideia desse tribunal era resolver dois problemas que ocorreram em Nuremberg e em outros tribunais posteriores. Primeiro, foram tribunais de exceção, ou seja, violavam o princípio do juiz natural, e segundo, principalmente em relação a Nuremberg, violavam o princípio da anterioridade da lei penal, porque, por exemplo, o crime de genocídio, que eu falei aqui, os nazistas foram acusados em Nuremberg, mas esse crime de genocídio não era positivado antes
daquela Convenção de Genebra de 49. Então, eles foram acusados de um crime que não era positivado. Crime de guerra, claro, existe desde o século XIX, mas crime como genocídio, crime de agressão, etc., isso não existia, não. Então, o TPI veio para resolver esses problemas e respeitar todos os princípios penais que vocês conhecem melhor do que eu, né? O TPI é composto por 18 juízes, indicados pelos Estados partes de seu tratado constitutivo, dentre pessoas com elevada idoneidade moral, imparcialidade e integridade, e que estejam aptas para ocupar cargo nos tribunais superiores dos seus países de origem, cumprem mandato de 9 anos, sendo vedada a reeleição. Então, esses 18 juízes são indicados pelos Estados partes. A gente já teve uma brasileira lá, a juíza Silvia Steiner, o mandato é de 9 anos, e sim, você só pode indicar um juiz para o TPI se ele tiver qualificação suficiente para ser juiz do mais alto tribunal do seu país. Tá? Ou seja, no caso do Brasil, ser ministro do STF. Eles cumprem mandato, como acontece com outros tribunais internacionais, né? Porém, não é permitida a reeleição. Órgãos do TPI. A presidência, sessão de julgamento em primeira instância, instrução e recursos, o gabinete do promotor, também tem que ser uma pessoa extremamente qualificada, a secretaria, que é o cartório. Competência material do TPI. O TPI, gente, ele tem competência para julgar quais crimes, né? Crime de genocídio, que vocês sabem, exterminar uma população pela sua religião, pela sua etnia. Crimes contra a humanidade, que aí tem vários, né? Por exemplo, a tortura pode ser considerado um crime contra a humanidade. Crimes de guerra, que são aqueles crimes especificamente estabelecidos, né? Para crime de guerra, como a gente está falando, matar quem se rendeu. Crime de agressão, que seria, no caso, de uma guerra iniciada através de um ataque, né? Aí entra para o crime de agressão. Esses delitos, gente, eles são considerados imprescritíveis, eles não prescrevem, tá? Agora, percebam, o TPI, ele tem duas limitações. Primeiramente, esses crimes têm que ser julgados no país de origem, e só vão para o TPI se não ocorrerem. O segundo é que determinados estados, principalmente os mais beligerantes no mundo, como os Estados Unidos, Israel, Coreia do Norte, dona Rússia, dona China, Rússia eu até tenho que olhar, mas eu tenho certeza que a Rússia não faz parte. Não fazem parte do TPI, e o TPI só vai aceitar ações contra aqueles estados que fazem parte ou cometidos em território de estados que façam parte do TPI. Entenderam? Então, isso limita bastante. Então, no caso, por exemplo, se um militar israelense cometer um crime de guerra e não for julgado em Israel, não pode ser julgado TPI, porque Israel não aceita a jurisdição do TPI, não faz parte do TPI. O mesmo vale para um americano, porque são delitos considerados imprescritíveis, porém não há essa atuação retroativa, né? Então, tem uma questão aí da competência do TPI. Agora, a maioria dos países da Europa, da América Latina e da África fazem parte do TPI. Quase todas as pessoas que já foram condenadas no TPI, gente, são africanos. Inclusive, houve uma reclamação contra Bolsonaro por questões de ecocídio, né? E que haveria a possibilidade dele ser condenado lá. Duvido. Não que eu seja simpático a Bolsonaro, muito pelo contrário, eu acho um dos piores presidentes que eu já vi no Brasil, não tenho a menor simpatia por ele, nem para o governo dele, né? Mas o TPI geralmente só atua em caso de conflito generalizado. Então, não há, no Brasil, a situação de conflito generalizado. O fato de decisões ambientais, ou até mesmo a má gestão dessa pandemia, são situações diferentes que podem gerar responsabilidade administrativa, civil ou, de repente, até penal, mas no âmbito do direito interno brasileiro
o TPI não tem nada a ver. Tem um tema muito interessante que alguns alunos estão pesquisando, inclusive alguns orientandos meus estão pesquisando esse tema, que é a questão do ecocídio, que existe uma pressão para que o TPI julgue crime de ecocídio, que seria aquelas violações ambientais mais graves, etc. Por enquanto, gente, o TPI ainda não tem aceitado, mas há uma pressão grande de entidades, ONGs, e também de alguns autores, pesquisadores, para que o TPI aceite, mas por enquanto ainda não, a jurisprudência do TPI ainda não aceita julgamento de crimes de ecocídio, essas coisas. Que aí querem colocar isso como crime contra a humanidade, entendeu? Agora, se isso não for definido expressamente por um tratado, eu acho difícil, porque aí lembro da questão da analogia no direito penal, né? Isso aí, o TPI ele foi criado para que ele respeitasse todos os princípios em relação à anterioridade, em relação às garantias do direito penal. Então, você, por exemplo, eu posso até considerar, que problemas ecológicos seriam crimes contra a humanidade. Perfeito. Mas, se enquanto isso não houver expressamente previsto no tratado, é complicado eu permitir uma analogia, né? Porque isso vai contra aquela questão da analogia em mala parte. Vocês que são penalistas, se quiserem me corrigir, me corrijam, né? Porque eu não sou dessa área, eu tenho uma noção geral, né? Mas eu entendo que é complicado. Por último, para a gente comentar aqui e encerrar a aula de hoje, né? Não existe antinomia entre a Constituição brasileira e o Estatuto do TPI, pois a entrega do indivíduo para ser julgado por essa corte não pode ser equiparada à extradição. O Brasil passou a submeter expressamente ao Tribunal Penal Internacional após a emenda 45 de 2004, artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Federal. Gente, no caso aqui é uma polêmica, inclusive já foi objeto de TCC aqui na ACES, que vocês sabem que o Brasil não extradita o seu nacional nato. Isso aí é assunto lá do ponto 10. Deixa eu voltar aqui porque já tinha terminado, né? Aí eu fico à disposição de vocês depois. Sim, gente, mas vamos comentar em relação a essa questão da extradição. Como eu estava falando, vocês sabem que o Brasil não extradita o brasileiro nato. Aí, o Brasil pode entregar um brasileiro nato para o TPI? Pode. Por quê? Porque não é extradição, é entrega. Qual é a diferença de um para outro? A extradição é feita de um Estado para outro. A entrega, nesse caso, do Estado para a organização internacional. Então, o Brasil se submete ao TPI tanto pela ratificação do tratado, quanto pela emenda constitucional 45 de 2004. Então, não é hipótese de extradição, é hipótese de entrega, aí sim, se submete. E o Brasil faz parte, sim, do TPI, né, expressamente. O Brasil é membro do TPI e se submete totalmente à sua jurisdição, e nesse caso não existe essa antinomia. Pronto, agora eu me coloco à disposição de vocês em relação a esse assunto. Vamos ver se alguém tinha perguntado. Pronto, o Emily colocou alguns exemplos, o anthrax, né, que foi usado inclusive por terroristas, botulínio, né, que é aquele usado também, bacilo, varíola, sim, também usa. Ebola eu não sei, viu, Emily? Ebola eu não sei se foi usado como arma biológica. Varíola, com certeza, se os vocês estão já tinham ouvido falar. Tem que ver a fonte, né, da arma. Adriano Carlos aqui tinha falado se os países respeitam nos últimos anos a lei de guerra. Às vezes sim, às vezes não, depende do interesse. Certo. Armas químicas. Sim, armas químicas, acho que a André também estava falando também, né? Armas químicas são proibidas, né? Pronto, os Estados Unidos usaram no Vietnã armas químicas, né? Bastante. Mas é expressamente proibido.
Tem outro exemplo, Emily, de armas biológicas, que eu lembrei agora, o bacilo da peste, também, que é a peste bubônica, né? Também tem ele como arma biológica. Aliás, a peste, o bacilo da peste, inclusive tem em Pernambuco, né? Roedores selvagens. Teve um caso, inclusive, na cidade vizinha minha, Floresta, de uma pessoa que pegou peste bubônica, foi parar em Recife, a pessoa ficou, até os médicos ficaram admirados, que disseram, olha, a gente reconhece isso aí, a gente estudou na faculdade, mas a gente nunca tinha visto, não. Aí foram fazer o exame, é um bacilo, não é vírus, né? Que é transmitida através da pulga do rato, por isso que chama a febre do rato. Ah, não, a febre do rato é outra, leptospirose, né? Não, a gente ficou admirado que é uma peste bubônica, né, isso aí. Então, existe, sim, roedores selvagens. No caso, o menino era um rapaz, assim, 18, 20 anos, na idade de vocês, né? Faixa na casa dos 20 anos, que tinham feito trilha, acho que na reserva, tem uma reserva lá em Floresta, que é Serra Negra. Aí ele pegou peste lá. Foi tratado, sobreviveu e tudo mais, mas, assim, os médicos, foi para Recife, teve que ir para Recife, os médicos de Recife ficaram admirados, que isso aí corresponde à peste negra, né, que é uma coisa medieval. Que também, aquela coisa que eu acho que eu já tinha falado a vocês, né, de que o Brasil é uma área sujeito a vírus e bactérias, né, devido à sua própria natureza. Pronto, pessoal. Vocês têm mais alguma pergunta? Outra coisa, aí reforçando para quem chegou por último, né? A prova de vocês vai ser daqui a 15 dias, semana que vem a gente só vai ter aula ao vivo de novo, mas só para fazer revisão, tá? E não esqueçam de, semana que vem tem os trabalhos para entregar do ponto 11 e do ponto 12, né? Aqueles exercícios, eu sei que muitos de vocês já fizeram, a turma de vocês sempre é bem participativa, eu elogio a participação da turma de vocês, que realmente é uma turma que eu não tenho dor de cabeça para fazer. E isso é importante a gente reconhecer, principalmente num momento como esse, né? A turma de vocês sempre faz todos os trabalhos, sempre... Exatamente, sim, aí sempre faz o trabalho. Rebeca, veja só, é porque eu estou tendo problema aqui, tem aluno que está sem grupo, por que eu vou descontar isso? Eu estou vendo que tem aluno sem grupo e o pessoal não quer, vocês têm que olhar lá. Isso aí, o número de componentes varia, mas eu vou ler aqui agora, eu vou pegar. No caso da turma de vocês, deixa eu olhar aqui. Os grupos devem ter entre 5 e 7 estudantes. Outra coisa, como é em vídeo, não é em 20 minutos, tá? Aí, o vídeo, ele tem que ter uma duração média de 10 minutos, entre mínimo de 8 e máximo de 12. No mínimo, 3 integrantes devem falar no vídeo. Os formatos sugeridos, mas não são obrigatórios, vocês podem gravar através tanto do PowerPoint quanto do Google Meet, que é esse sistema que a gente usa aqui para gravação. Os nomes dos componentes devem ser mencionados expressamente no vídeo, seja através de legenda, de slide, ou de forma falada. E os alunos que não entregarem, eles vão receber desconto da metade do valor da avaliação, ou recebimento de 2 faltas. Aliás, as duas coisas, né? Vai ser descontado 50% da avaliação e vão receber 2 faltas. E aí, quem entregar algum vídeo que não esteja dentro dos parâmetros que a gente estabelecer, a gente vai descontar ponto proporcional, né? Não estou dizendo que vou descontar. Então, por exemplo, passou o tempo, etc. E quem tiver sem grupo pode fazer individual, escolhendo alguns dos assuntos. Mas o ideal é que vocês já coloquem antes. Aí, lembrando, vocês têm que entregar até o dia 7. Tá certo? E a prova fica para o dia 9, porque as provas de vocês... Dia 9, deixa eu conferir a data. Dia 9, meu Deus. Não é dia 9, não, é de vocês. É dia 11. Meu Deus. É dia 11. 11. Dia 9, eu estou confundindo com a turma da noite, do turno 2. Não, vocês é dia 11. Tá, aí fica 24 horas. Não é isso, e aí é interessante, né? Por exemplo, tem um grupo que está sobrando uma pessoa, que é o grupo 6 do Conselho de Segurança, poderia encaixar essa pessoa, você já combina para ficar certinho.
que até estavam reclamando, a colega, né? Não, mas a gente ia colocar desde o início. Eu digo, mas tinha colocado 5, 6 ou 7, é uma boa opção de número. Então, Rebeca, dê uma olhada no grupo do Conselho de Segurança, que tem um membro sobrando. Gente, alguma dúvida, qualquer coisa, semana que vem a gente vai fazer essa revisão e aí vocês podem tirar dúvidas, tá? Vocês podem tirar dúvidas tranquilamente semana que vem em relação a isso. Ô, professor, a prova vale 10, né? Para quem já apresentou? Isso. Todos os restos de pontos são extras. Aí você diz, professor, eu tirei 10 na primeira, e graças a Deus a maioria da turma de vocês tirou 10 na primeira unidade. Bastava eu fazer os exercícios extras de fixação, etc., já somos os 4 pontos. Daria para me dispensar da prova? Não, gente, a prova é o documento principal que vocês têm que ter. Então, não dá para dispensar da prova. Que bom que vocês têm pontuação extra, né? Assim, eu quero ver. Aliás, quem não tirar 10 nessa segunda unidade, dá vontade de tirar nota. Não vou tirar, não, estou brincando, mas dá vontade de tirar nota. Porque com a quantidade de pontos extras que a gente está deixando em relação ao exercício de fixação, dá para todo mundo tirar 10. E a prova é o documento principal, né? Que a gente tem a comprovação de que o aluno fez aquela atividade. Então, eu sei que tem gente com nota suficiente, sobrando, e que não gostaria, mas repare, eu estou exigindo que vocês façam essas atividades pela questão da carga horária, porque cada atividadezinha dessa vale uma carga horária, entendeu? E para deixar registrado, todas as atividades que vocês fizerem ficam registradas lá no Google Classroom, né, para termos de carga horária, para comprovação institucional, para a instituição depois vai ter que puxar relatório de tudo isso, enfim, por questões de MEC, etc, etc, etc. Aquela burocracia institucional sempre, e eu só sou um empregado, gente, da instituição, eu não tenho autonomia. Então, eles pedem para que cada assunto tenha um exercício de fixação, e esse exercício de fixação, vocês sabem, que passa meio ponto, né? Então, é nesse sentido. Tá certo? Façam. As provas de vocês vão começar dia 8, como foi determinado pela reitoria. Então, semana que vem a gente faz isso. Vai ser para vocês terminarem esses trabalhos e também a gente faz uma revisãozinha ao vivo aqui no horário de sempre, tá certo? E aí eu já vou fazer a prova de vocês esse final de semana, que é bom que aí a gente já faz a revisão em cima da prova. Só não digo o conteúdo, mas eu explico o que é que eu vou querer em cada questão, qual é o assunto que vai ser explorado, já para deixar engatilhadinho, tá certo? Gente, mais alguma questão? Se vocês não tiverem mais alguma questão, então a gente encerra a aula aqui de hoje. Obrigado pela presença de vocês e ressalto a participação da turma de vocês. Agradeço nesse momento a participação da turma de vocês, que é uma das turmas mais participativas que a gente tem, né, no curso de Direito. Então, obrigado, gente. Muito obrigado à turma de vocês. Então, podem colocar aqui sua presença e podem saindo aos poucos. Então, tchau, tchau. Bom dia.